O Evangelho deste domingo oferece a oração de louvor, de agradecimento de Jesus ao seu Pai. Eu te louvo, Pai, eu te bendigo, Pai. Ao celebrar os 50 anos da minha vida sacerdotal, ouvir este Evangelho, esta oração, é uma bênção, um convite a louvar, a agradecer com Jesus, o Pai do céu. Olhando a minha vida, tantos motivos tenho para louvar, agradecer ao Pai do céu. Por isso, não vou dar uma homilia. Me permitam de fazer retrospectiva da minha caminhada no louvor e no agradecimento a Deus. Primeiro, louvo, agradeço ao Pai por ter nascido numa família cristã, de pais, Maurício e Janete, que me criaram e me educaram na fé em Jesus Cristo dentro da Igreja Católica. Eles não pouparam seu amor, sua dedicação, seus sacrifícios, seus conselhos por mim e seus outros 4 filhos e sua filha. Eu agradeço ao Pai por me ter chamado a viver a minha fé cristã como sacerdote da Igreja de Jesus, seu Filho. Eu agradeço ao Pai pelos anos de seminários, menor e maior, e por todos os formadores e irmãos seminaristas, especialmente Chiquinho e Ivo, que foram ordenados no mesmo ano do que eu e que vieram para o Brasil. Durante o tempo do seminário, vivi 3 anos no Chad, na África Central, como professor, encontrando o povo de outra cultura, de outra história, encontrando e acompanhando missionários jesuítas. Agradeço ao Pai por este tempo que me preparou a minha futura missão. No dia 5 de julho de 1970, na igreja onde eu tinha sido batizado, eu recebi o sacramento da ordem das mãos de Dom François Poirier, superior da Sociedade dos Sacerdotes de Santiago. Em setembro de 1970, eu deixava a minha família e a França para o Brasil. Eu agradeço a Deus de me ter fortalecido no momento da separação. O curso do CENFI, em São Paulo, me ofereceu as primeiras noções da língua portuguesa e uma abertura a algumas realidades brasileiras. Eu agradeço ao Pai por ter sido acolhido em janeiro de 1971 pelos padres João Daniel e Manuel Giquello, em Pérola, no Paraná, onde iniciei devagar o meu ministério presbiteral. Tudo a conhecer. Após 3 meses, na paróquia de Pérola, com o Padre Manuel, eu fui nomeado para a paróquia vizinha, Altônia. Agradeço a Deus pela vida comunitária com o Padre Manuel, que continuaria em Boca do Acre. Padre Manuel me ajudou a assumir o meu ministério nos primeiros anos da minha missão, numa época insegura devido à situação política. Conseguimos formar e organizar comunidades eclesiais de base. Incentivamos a união dos agricultores
em sindicato. Procuramos dar espaço aos jovens, desenvolver a catequese com a ajuda preciosa das irmãs São Carlos de Lyon. Agradeço o povo de Altônia. Mais um motivo de agradecer, de louvar a Deus, foi uma decisão importante, inspirada, acredito, pelo Espírito Santo. Desde que chegou ao Brasil, a Sociedade dos Padres de Santiago estava presente exclusivamente no Paraná. Vários padres sentiam a necessidade de diversificar nossos territórios de missão, priorizando as igrejas que precisavam mais de padres. O prelado da prelazia do Acre e Purus, Dom Moacir, acolheu os primeiros padres da sociedade. Os padres José Mengão, João Daniel, João Pedro Mengão assumiram a paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Rio Branco. O padre Manuel e eu assumimos a paróquia São Pedro de Boca do Acre. Lá eu fiquei 7 anos descobrindo, procurando conhecer, entender a realidade dos seringueiros, ribeirinhos, colonos, percorrendo rios e igarapés, subindo, descendo os barrancos, andando na mata, nos ramais. Nossa missão encontrou obstáculos, barreiras, oposição de seringaristas e fazendeiros, de políticos, mas fomos confortados e apoiados por Dom Moacir. Louvado seja Deus pelo povo de Boca do Acre, da cidade, dos rios, da mata, das estradas e dos ramais. Obrigado ao povo. Obrigado às irmãs missionárias de Jesus crucificado, que nos acolheram e nos ajudaram na missão. 1984 foi para mim uma parêntese da minha missão no Brasil. Voltei para a França a pedido dos meus superiores. 1987, de novo no Brasil. A minha estadia na França não resfriou meu desejo de servir a Igreja e a missão no Brasil. Me foi pedido de assumir a paróquia da Imaculada Conceição ao lugar do Padre José. Foi para mim um desafio enorme. Imagine, chegar depois do Padre José. Assumi e encontrei o povo acolhedor do 2º distrito da capital, da Vila Acre, das vilas da BR-364, o povo do Rio Acre, o povo da BR-364 para Porto Velho e seus ramais até o Granada, a BR Velha, a Nova Aldeia, o povo da BR-317 para Boca do Acre e seus ramais até o quilômetro 90. Comunidades visitadas apenas 2 vezes por ano. Andar de canoa, a pé, de cavalo, de carro, atolar e ficar nervoso. Era cansativo, mas tão gratificante que hoje tenho saudade daquelas visitas, daquelas desobrigas, daquela acolhida nas famílias. E havia a cidade. Naquela época, surgiram vários bairros, como Santa Inês, Belo Jardim, Areal, Buriti, Santo Afonso. Às vezes, no meio de tensões,
de ameaças. Agradeço a Deus por todos os monitores e monitoras, catequistas do interior, que deixavam famílias e trabalho para participar dos treinamentos durante vários dias na cidade e que assumiam sua missão com generosidade e dedicação. Agradeço a Deus pelas irmãs servas de Maria reparadoras e Josefinas que me acompanhavam e ajudavam nas visitas no interior e na cidade. Quero agradecer a Deus pela Luizinha, que foi uma grande mulher, apesar da sua altura, e que acompanhou especialmente toda a área do Taquari. Quero agradecer a Deus pelos voluntários missionários vindos da Europa. Durante 11 anos, exerci meu ministério na Imaculada. Não sei como o povo me aguentou. Nem ele, nem eu sabíamos o que seria o futuro. Agradeço a Deus por aquela missão, assumido sob o pastoreio de Dom Moacir, e com um clero pouco numeroso, mas unido e solidário. A partir de 99, permaneci 12 anos na França. Em 2012, voltei para a Diocese de Rio Branco, alegre e também preocupado, depois de uma ausência de 12 anos, sem atividades pastorais paroquiais. Como ia eu reagir? Outra questão, aonde Dom Joaquim, que eu não conhecia praticamente e que me acolheu, ia me mandar? Qual não foi a minha surpresa quando Dom Joaquim me pediu de assumir a paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição? De novo, 12 anos depois de ter deixado, o que o povo ia pensar? De novo o padre careca e barbudo? Fiquei esticado entre a alegria e a dúvida. A alegria de encontrar de novo um povo que eu conhecia, que eu estimava. Dúvida de dever mergulhar na realidade atual, sem ficar amarrado no passado, sem me referir demais ao passado. Confiei em Deus, topei com a proposta de Dom Joaquim, assumi a paróquia com um território reduzido, comparado ao de 12 anos atrás, mas com bairros novos e maior população. Havia novos rostos, havia rostos ausentes que tinham sido para o Pai o seguido outros caminhos. Já são 8 anos desde a minha volta. Agradeço a Deus de poder celebrar o meu jubileu sacerdotal na paróquia onde vivi o tempo mais longo do meu sacerdócio, apoiado pelos diáconos, pelas comunidades e seus coordenadores, pela coordenação paroquial, pelo Conselho Econômico, pelos ministros e ministras, pelas catequistas, pelos participantes dos serviços pastorais e movimentos eclesiais. Graças a Deus, leigos e leigas são engajados cada vez mais na missão, exercendo a sua missão própria. A carga pastoral para quem vai fazer 77 anos daqui 2 dias
é cada vez mais difícil a assumir. Mas agora veio um padre jovem, Padre Lânio, infelizmente numa realidade deplorável, preocupante, que o impede de assumir logo o compromisso pastoral e missionário na paróquia. Mas chegará para ele o momento de viver a missão e de colocar sua vida a serviço do povo e da Igreja. Demorei, me desculpem, mas, concluindo, quero voltar a pedir a Deus perdão por minhas faltas, fraquezas, quedas, numa palavra, pecados. E pedir desculpas, perdão, aos irmãos e irmãs que eu pude ter ofendido, irritado, esquecido, talvez levado a se afastar da Igreja. Não sou perfeito, mas de uma coisa não duvido: o Senhor continua a me chamar porque Ele me ama, como ama cada pessoa. Eu fico emocionado ao ouvir este diálogo entre Jesus e Pedro. Simão, tu me amas? Pergunta Jesus a Pedro, que o negou, o traiu. A Pedro, o orgulhoso, o vaidoso, que tinha declarado: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. A Pedro, o violento, que feriu o empregado do sumo sacerdote na hora da prisão de Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus chamou Pedro: siga-me. Hoje, apesar de minhas limitações, fraquezas, eu ouso dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu espero que até o fim Jesus me dirá: siga-me. Ouço Jesus me dizer: me ames como tu és. Eu te amo como tu és. Então, do jeito que eu sou, e procurando ser mais cristão, com confiança, eu quero seguir, eu quero servir Jesus e sua Igreja, o povo, e até o fim proclamar: Pai, Jesus, obrigado. Eu vos louvo, eu vos agradeço. Abençoe o povo brasileiro. Abençoe a nossa diocese de Rio Branco, seu bispo, seus padres, seus diáconos, suas religiosas, seus leigos e leigas. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição nos proteja. Amém.